Olá pessoal, tudo bem? A nossa temática de hoje é o período pré-colonial, compreendido entre 1500 e 1530, 1531 aproximadamente. Os dois marcos balizadores do período pré-colonial são, respectivamente, a chegada da esquadra comandada por Pedro Álvares Cabral, em 22 de abril de 1500, no litoral da Bahia, o chamado descobrimento ou achamento do Brasil, e 1531, quando ocorre a chegada da expedição liderada por Martim Afonso de Souza, que assinala o início da colonização efetiva da América Portuguesa. Este longo período é chamado de período pré-colonial. É um momento histórico bem interessante, marcado por um certo obscurantismo, porque nesse momento não aconteceu uma colonização de fato da América Portuguesa, em razão dos interesses lusitanos estarem focados para o seu império colonial nas Índias, onde os portugueses mantinham o lucrativo comércio das especiarias orientais. Os portugueses comercializavam temperos tais como pimenta do reino, noz moscada, gengibre, cravo, canela, além de cânfora e outros produtos como sedas e porcelana, vindas da China, vindas do Extremo Oriente. Portugal tinha esse lucrativo comércio das especiarias orientais consolidado desde a chegada da expedição, da esquadra liderada por Vasco da Gama, a Calicut, na Índia, em 1498, concluindo o famoso périplo africano, que era o desejo de Portugal contornar o litoral do continente africano até atingir o Extremo Oriente, ou seja, chegar às Índias. Isso foi concluído em 1498 e Portugal teve grandes resultados econômicos a partir dessa data. O outro fator que faz com que a coroa portuguesa não se interesse a princípio pela colonização efetiva da América Portuguesa é o fato de não encontrar no início desse processo, no início dessa ocupação ou dessa chegada, do reconhecimento do território, metais preciosos que pudessem sustentar a sua política metropolitana, a sua política marcada pelo mercantilismo, ou seja, pela grande intervenção do Estado na economia e pela busca da manutenção de uma balança comercial favorável através da adoção de práticas de monopólio e também de protecionismo alfandegário. Portanto, senhores, nesses primeiros 30 anos da presença lusitana em terras brasileiras, nós tivemos simplesmente o envio de expedições exploradoras e guarda-costas, além da exploração do pau-brasil, do arabotã indígena, do ibirapitanga dos índios da costa brasileira. A primeira riqueza explorada por Portugal em terras brasileiras foi o pau-brasil, o comércio do chamado pau de tinta, utilizado no tingimento de tecidos no continente europeu. Essa exploração do pau-brasil na América Portuguesa tinha algumas características bem interessantes, como por exemplo o monopólio da coroa portuguesa, o denominado estanco, ou seja, a exploração do pau-brasil para ocorrer na América Portuguesa precisava de um aval, de uma liberação da metrópole, ou seja, de Portugal. Essa liberação poderia ser concedida para grupos privados. Alguns consórcios econômicos de comerciantes particulares adquiriam essa liberação do rei de Portugal para promoverem a exploração da madeira, do pau-brasil, no litoral, nas costas brasileiras. Um exemplo deste caso é o célebre grupo econômico que tinha Fernando de Noronha como um de seus acionistas principais, que chegou inclusive a explorar pau-brasil na Ilha São João, posteriormente batizada como Ilha Fernando de Noronha,
que faz parte do nosso atual estado de Pernambuco. Além disso, podemos enumerar também como características importantes da exploração de pau-brasil na América Portuguesa a utilização de mão de obra indígena, ou seja, os índios trabalhavam nessa atividade. E atenção, um trabalho livre e remunerado. Essa modalidade de trabalho era denominada de escambo. Era basicamente uma relação de troca, onde o índio cortava a madeira, carregava as toras, empilhava essas toras, armazenava as mesmas nas chamadas feitorias e depois carregavam-nas nos navios. Em troca, por esse trabalho árduo, recebiam uma série de bugigangas, uma série de quinquilharias, tais como espelhos, tecidos, tesoura, machado de ferro e outros produtos que na ótica indígena possuíam um grande valor. Na ótica capitalista, é claro que não tinham tanto valor, mas na ótica indígena, produtos desconhecidos de seu cotidiano, produtos que não eram conhecidos dentro da cultura indígena. Portanto, para estes tinha um certo valor. Foram estabelecidas ao longo do litoral feitorias itinerantes. O que eram essas feitorias? As feitorias eram basicamente armazéns, grandes galpões estabelecidos ao longo da costa, ao longo do litoral da América Portuguesa, para facilitar o envio do pau-brasil para a Europa. Essa produção, evidentemente, era direcionada ao continente europeu. Apesar de Portugal tentar manter um controle sobre a exploração do pau-brasil, várias vezes os portugueses sofreram com o contrabando e a pirataria exercida principalmente pelos franceses no litoral do território que hoje conhecemos como Rio de Janeiro e também em algumas porções do Nordeste brasileiro. Pois bem, meus amigos, as primeiras expedições enviadas pelos portugueses ao continente americano eram expedições de reconhecimento, as chamadas expedições exploradoras. Por exemplo, em 1501, a coroa portuguesa enviou para a América a expedição comandada por Gaspar de Lemos, uma expedição de cunho oficial. E uma curiosidade bem interessante dessa expedição chefiada por Gaspar de Lemos era o fato dela contar com a participação de um navegante muito famoso, o florentino Américo Vespúcio. Américo Vespúcio participou da expedição de Gaspar de Lemos, que veio à América Portuguesa em 1501 e nomeou diversos acidentes geográficos ao longo do litoral brasileiro. Américo Vespúcio, ele percorreu vários pontos do continente, do Novo Mundo, dessa nova porção geográfica, e ele, por sua contribuição no mapeamento do Novo Mundo, posteriormente este continente passou a se denominar América, numa clara referência a Américo Vespúcio, que acabou descobrindo o erro de Colombo. Colombo, ao chegar ao litoral da América Central, onde atualmente temos Bahamas, pensou ter chegado às Índias. Aliás, Colombo morreu acreditando piamente que tinha descoberto o caminho das Índias, que tinha atingido o Oriente, navegando em direção ao Ocidente. Um erro grotesco do nosso glorioso Cristóvão Colombo. Américo Vespúcio descobriu esse erro de Colombo, demonstrou se tratar de um continente até então desconhecido pelos europeus. É por essa razão que o continente recebeu esta denominação, América. Em 1503 nós temos uma outra expedição exploradora que vem para a América Portuguesa. Desta vez é uma expedição de cunho particular. É a expedição comandada por Gonçalo Coelho. E veja só que detalhe interessante. É justamente essa expedição que vai notificar a existência em grande quantidade no litoral brasileiro
da madeira, do pau-brasil, que passa a ser explorado por uma série de grupos econômicos portugueses ao longo de um tempo considerável. Veja só, a exploração do pau-brasil não se limitou ao período pré-colonial. É claro que ele teve uma importância econômica muito maior em se tratando de América Portuguesa nesses 30 primeiros anos. Porém, depois disso, continuou a exploração econômica, a exploração predatória do pau-brasil ao longo do litoral da Mata Atlântica brasileira. Portugal também enviou para a América Portuguesa as famosas expedições costeiras, as expedições guarda-costas, chefiadas pelo navegante Cristóvão Jacques. Essas expedições tinham o objetivo de proteger o litoral da América Portuguesa ante ameaças estrangeiras, principalmente a ação de piratas e de corsários franceses ao longo da extensa faixa litorânea. Essas expedições guarda-costas atuaram principalmente no intervalo entre 1516 e 1519 e posteriormente entre 1526 e 1528, sempre na tentativa de afastar possíveis ameaças francesas. E, além disso, promovendo o mapeamento da região. Nós podemos dizer que essas expedições não foram bem sucedidas, não conseguiram afastar a presença dos piratas franceses, que continuaram mantendo um contrabando sistemático em vários pontos da costa brasileira. Diversos fatores fazem com que em 1530 o rei de Portugal, Dom João III, o colonizador, resolvesse dar início a uma colonização sistemática da América Portuguesa. Veja só, o comércio das especiarias orientais, que a princípio dava um lucro enorme, exorbitante para a coroa portuguesa, deixou de ter esses lucros tão fabulosos. E por quais razões o comércio das especiarias começou a declinar? Bem, o comércio das especiarias, ele consumia um grande número de capital. As viagens de Portugal em direção às Índias eram muito caras, a distância muito grande. E para piorar mais ainda a situação, nós temos a entrada de outros países que também passam a explorar o comércio das especiarias orientais. Ou seja, Portugal passa a ter concorrência no comércio das especiarias. Isso faz com que os lucros passem a declinar sensivelmente. Outro fator preponderante que vai fazer com que Portugal mude de rota em relação às suas atenções relacionadas à América Portuguesa é o fato da presença de piratas, da presença de contrabandistas franceses neste território. Isso faz com que a coroa portuguesa mude de estratégia em relação à terra Brasília. O rei de Portugal, Dom João III, pensa ocupar para não perder, ou seja, ou Portugal dava um jeito de tomar conta melhor de seu território na América, no Novo Mundo, América Portuguesa, ou corria um sério risco de perder porções desse território, ou quiçá até mesmo todo esse território, para os países que não participaram do chamado Tratado de Tordesilhas, que dividiu as terras descobertas e por descobrir entre Portugal e Espanha. Então os países que não participaram dessa partilha, tais como França, Inglaterra e posteriormente também a Holanda, passam a reivindicar o seu torrão no Novo Mundo, o seu território, passam a reivindicar também uma parcela desse território para que eles pudessem explorar economicamente. Sendo assim, em 1530, o rei de Portugal envia uma expedição de cunho colonizador para o Brasil. Essa expedição era comandada por ninguém menos do que Martim Afonso de Souza, uma pessoa da máxima confiança do rei Dom João III.
Portanto, meus amigos, nós podemos dizer que o período colonial brasileiro ele pode ser subdividido em duas fases. A primeira delas estendendo-se da chegada dos portugueses em 1500, com a expedição de Pedro Álvares Cabral, até 1531, a chegada da expedição liderada por Martim Afonso de Souza. Nesse momento nós temos o período pré-colonial, ou seja, o período que antecede a colonização sistemática, efetiva da América Portuguesa. Ou seja, esse período ocorre uma colonização assistemática. A partir da chegada da expedição de Martim Afonso de Souza, em 1531, até por volta de 1815, quando nós temos, dentro do período joanino, a elevação do Brasil à condição de Reino Unido, a Portugal e Algarves, o chamado período colonial. Ou seja, é o período que ocorre a colonização sistemática da América Portuguesa. Então, gente, o que é importante sabermos quando nós estudamos o período pré-colonial é sabermos que, primeiro, Portugal não deu a devida atenção para a América Portuguesa, que ficou relegada a um plano secundário, com exceção do comércio de pau-brasil e além do envio das expedições guarda-costa e das expedições exploradoras. O comércio do pau-brasil era considerado um monopólio régio, ou seja, direito exclusivo da coroa lusitana, o famoso estanco, que havia a possibilidade da criação de um sistema de arrendamento, ou seja, a coroa portuguesa passava para as mãos da iniciativa privada também a tarefa de explorar pau-brasil, como foi o caso citado do Fernando de Noronha. Essas companhias privadas deveriam recolher o quinto, ou seja, 20% da produção passava para as mãos da coroa portuguesa. Essa foi uma atividade predatória, itinerante, que foi responsável pela depredação, pela devastação de uma parcela considerável da Mata Atlântica brasileira. Utilizava-se basicamente da mão de obra indígena, o famoso escambo, onde os índios recebiam uma série de bugigangas, que, como nós dissemos no início da aula, dentro da cultura indígena tinham um significado especial, pois eram coisas desconhecidas. Portugal então estabeleceu uma série de feitorias ao longo do vasto litoral brasileiro, feitorias de Pernambuco, feitoria de Santo Aleixo, feitoria da Baía de Todos os Santos, feitoria de Cabo Frio, mais ao sul, onde é a região do atual estado do Rio de Janeiro. Na extensa faixa litorânea estabeleceram-se várias feitorias, que eram os entrepostos para o estabelecimento do comércio do pau-brasil na América Portuguesa. Em 1605 nós tivemos o estabelecimento de um regimento do pau-brasil, um conjunto de normas que deveriam regulamentar, disciplinar a exploração dessa madeira, já com vistas a se evitar um esgotamento da espécie. Os portugueses exploravam o pau-brasil em diversos pontos do litoral brasileiro e somente no século XVII começaram a surgir as primeiras leis com vistas a se evitar o esgotamento completo dessa espécie. Entretanto, vale destacar também que no comércio do pau-brasil os portugueses não conseguiram rechaçar a ameaça dos contrabandistas que atravessavam o negócio dos portugueses. Os franceses estabeleceram relações amistosas com alguns grupos indígenas, sobretudo na região da Baía de Guanabara, por exemplo, onde chegaram a edificar uma colônia, a França Antártica, que era comandada por Nicolau Durand de Villegagnon, além de estabelecerem algumas feitorias na área nordeste da América Portuguesa. E cabe ressaltar ainda
que a exploração econômica do pau-brasil não se limitou ao período pré-colonial. Ela se estendeu até os séculos seguintes, séculos 17 e 18 também podemos dizer. E essa exploração econômica do pau-brasil, como era itinerante, como era uma atividade de cunho basicamente exploratório, acabou não contribuindo para o povoamento da terra. A exploração do pau-brasil, notadamente no período pré-colonial, não contribuiu para o surgimento de vilas ou de núcleos urbanos na América Portuguesa. Até porque, nesse contexto histórico, vinham para cá muitos degredados de Portugal, muitas pessoas que deveriam cumprir penas, vinham para cá para trabalhar exatamente no comércio do pau-brasil. Pois bem, meus amigos, vimos então agora as principais características, as características básicas do chamado período pré-colonial brasileiro. Espero que tenham gostado, um grande abraço a todos e te vejo numa próxima aula.